Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a Procuradoria-Geral da República. O senhor Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, recomendou ao STF a prisão de Jair Bolsonaro, exatamente. E parece que alguém lá nos Estados Unidos não gostou muito da ideia. Vamos falar um pouco sobre essa notícia, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar este vídeo, porque ajuda muito no nosso canal. Pois bem, governo Trump discute sanções a Paulo Gonet por pedir prisão de Bolsonaro. Olha só, gente, o que nós prevíamos está acontecendo, né? E tinha que acontecer mesmo, porque todos aqueles que estão embaixo do Alexandre de Moraes e cumpriram ordens ilegais serão sancionados pela Lei Magnitsky ou a IEPA, né, que é a morte financeira da pessoa. A pessoa não pode mais ter conta em banco, nem usar cartão de crédito, nem fazer nenhuma transação monetária através do sistema financeiro internacional. Então tem aqui que o Paulo Gonet acusou Jair Bolsonaro de liderar a organização criminosa que orquestrou o suposto golpe de Estado e as penas chegam a 43 anos. Sim, pessoal, 43 anos. Tudo isso faz parte do teatro armado pelo STF nesta suposta tentativa de golpe, onde não houve golpe nenhum. Houve, no mínimo, uma baderna, invasão de prédios públicos. Isso pode ser considerado destruição do patrimônio e as penas de 1 ano ou troca por cesta básica, enfim. Não é golpe de Estado. Para golpe de Estado, vou ser repetitivo, precisa de um exército, precisa de arma, precisa de tanque de guerra, precisa de um líder que realmente tome posse do Congresso e nada disso aconteceu no dia 8, todo mundo sabe. Quem acredita nisso é retardado. Então, o governo do Trump discute hoje, terça-feira, no momento em que estou gravando esse vídeo, medidas a serem adotadas após o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedir a condenação do Jair Bolsonaro com penas que chegam a 43 anos de prisão. Um dos temas em análise pela Casa Branca é a possibilidade de aplicar sanções a Gonet nos mesmos termos estudados, como eu falei, da Lei Magnitsky e da IEPA, que serão aplicadas certamente a Alexandre de Moraes. As punições cogitadas são a Lei Magnitsky e a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional e a IEPA. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro participará de conversas em Washington, né? Trump acusa o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula de promoverem ataques vergonhosos contra Bolsonaro e anunciou a imposição de tarifas a produtos brasileiros. Os ministros da STF, ouvidos pela coluna do Metrópolis, garantem que a corte não mudará a forma de atuar devido à pressão dos Estados Unidos. Então, eles vão continuar dobrando a aposta, esse teatro forjado de cartas marcadas, onde realmente Bolsonaro será preso. Eu não acredito numa prisão, num cárcere do Bolsonaro, igual foi feito com Lula. Eu acredito que o Bolsonaro seja acusado e sofra aí uma prisão domiciliar, né? Mas fato é que o Alexandre de Moraes e o STF estão dobrando a aposta e realmente Alexandre de Moraes vai prender o Jair Bolsonaro. E o Donald Trump está muito incomodado com essa situação, além do incômodo do Alexandre de Moraes perseguir cidadãos americanos em solo americano e empresas americanas como o Rumble, que é proibido aqui no Brasil, como o X, que sofreu extorsão do Alexandre de Moraes, e a Starlink, que sofreu o corte financeiro, né? Foi bloqueada as contas da Starlink porque o Elon Musk não queria pagar as multas inventadas pelo Alexandre de Moraes pelo X. Então, a lógica do Alexandre de Moraes era bloquear as contas da Starlink, visto que o Elon Musk também é sócio da Starlink, mas não tem nada uma coisa a ver com a outra, uma empresa não tem nada a ver com a outra. Elon Musk é sócio, mas ele não é sócio majoritário em nenhuma dessas empresas, portanto, é um absurdo o que aconteceu
aqui no país, né? E é mais isso que está incomodando o Donald Trump do que propriamente dito o Jair Bolsonaro. Mas fato é que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos junto com o Paulo Figueiredo e eles estão ajudando nessas sanções no sentido das ações transnacionais, né? As ações transnacionais são aquelas que afrontam cidadãos americanos dentro dos Estados Unidos. Não só os cidadãos americanos, mas as empresas americanas também. Então, os Estados Unidos ainda não têm uma lei formada sobre isso. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão ajudando em formatar uma lei que proteja mais os Estados Unidos, porque Alexandre de Moraes, no ataque a cidadãos americanos, acaba atacando a Constituição americana, que prevê a liberdade de expressão, né? Esse é um valor inegociável. Na Constituição americana diz que esse é um dom dado por Deus para todos e ninguém, nenhum ser humano pode cercear a liberdade de expressão no mundo, né? Então, pelo menos nos Estados Unidos, isso é muito respeitado, porque afinal de contas lá eles têm um povo decente, né? Não é um povo aqui que vota em Erika Hilton, que vota em Tiririca, que vota várias vezes em Janones, Boulos. Então, de certa forma, a gente merece o que está acontecendo aqui, porque tirou um bandido da cadeia também e colocou na presidência da República. Eu vivo dizendo e repetindo esse tipo de coisa. Então, o Gonetti pediu a prisão do Bolsonaro e diz com todas as letras que ele é o líder da organização criminosa, assim como fizeram com Lula, que o Lula era o chefe da quadrilha, né? Então foi isso que acabaram falando para o Lula e dando essa legitimidade para a prisão do Lula, que depois foi tudo desenrolado. Enfim, o país ficou quieto quando o Lula foi solto e a gente sabe o que aconteceu. Hoje nós estamos aí sofrendo as consequências. Então tudo está lá na mesa do Donald Trump, as ações contra o Lula, as ações contra Paulo Gonet, né, que vem perseguindo o Jair Bolsonaro, e a gente já avisa que isso vai descendo na ordem hierárquica, né, porque a Polícia Federal também cumpriu ordens ilegais do Alexandre de Moraes, e o Fábio Shor, que é o diretor da Polícia Federal, também vai ser punido. Eu acredito também que os outros 10 ministros, além do Alexandre de Moraes, serão punidos também, porque aqui no Brasil não pode existir decisão monocrática. Se um juiz está vendo que o outro está fazendo porcaria, que está fazendo caca, o juiz tem que levantar o dedo e falar assim: não, você não vai fazer isso, você não pode tomar essa atitude sozinho, a gente vai ter que discutir. E por isso que existem as reuniões para esses julgamentos na turma do STF, né, para discutir esse tipo de coisa. Mas como a Constituição já não vale mais nada aqui nesse país, eles resolveram que Bolsonaro, mesmo sem ser presidente, é culpado por uma trama golpista que nunca existiu. E o Donald Trump falou que o mundo inteiro está observando esse negócio de maneira estupefata e de maneira vergonhosa para o Brasil, porque todo mundo sabe que isso é um teatro, que todas essas pessoas envolvidas e transformadas em réu nesses julgamentos ridículos, como disse o Jeffrey Schickini, que está defendendo o Felipe Martins, e já viu que todas as delações do Mauro Cid, todos os depoimentos do Mauro Cid são contraditórios e já não vale mais nada. Só o fato dele ter mentido nessa delação já é o suficiente para anular esse processo todo, né? Porque esse processo está enraizado e busca os amigos do Bolsonaro ou aqueles que participaram do governo Bolsonaro, né? Junto com generais do exército, ajudantes de ordem, enfim, todo aquele pessoal que está em volta do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes está querendo penalizar junto com Alexandre de Moraes, junto com Paulo Gonet, né? Estão querendo penalizar todo mundo por uma suposta trama golpista que não existe, nunca existiu e nunca existirá. Eu acredito que a justiça tarda, mas não falha,
o tempo vai nos dizer e eu vou viver para ver Alexandre de Moraes preso, humilhado, junto com o Barroso, que é o presidente hoje do STF, né? O Barroso que já está articulando aí com Lula para cair fora do STF e arranjar um carguinho aí de diplomata em algum país. É isso que o Barroso está articulando. Assim como o Lula deu de presente para o Lewandowski, depois que ele se aposentou, né, o cargo de ministro da Justiça. Então, são acordos que beneficiam a mesma turminha, né, acordos que beneficiam a companheirada e sempre ferra com a população. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar este vídeo com todo mundo porque fortalece o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.